O milionário fica em choque ao ver a noiva maltratando a sua menina inocente. Ricardo Valença, o empresário que parecia ter tudo, nunca imaginou que um simples acaso mudaria sua vida para sempre. Naquela tarde, ao chegar em casa mais cedo, esperava um ambiente de risos e conforto. Um descanso merecido após dias exaustivos à frente dos negócios que o levaram ao topo. Mas o que encontrou? Um quadro que parecia tirado de um pesadelo. A porta se escancarou num estalo seco. O som entrou na sala onde Carolina, sua noiva, estava cercada pelos filhos Henrique e Daniel. Dois meninos cheios de energia e risadas altas que enchiam o ambiente com brincadeiras animadas. O cenário deveria ser de alegria plena, mas algo faz o coração de Ricardo apertar. No canto da sala, entre sombras e silêncio absoluto, Isabela, sua filha autista de apenas 7 anos, estava sentada, imóvel, como uma estátua de vidro. Seu olhar, contra o brilho da tarde que entrava pela janela, era um abismo de tristeza prof. Ele queria gritar, correr até ela, tirar aquela menina daquele silêncio cortante, mas algo o paralisava. A visão de Carolina, indiferente, quase fria, encarando os meninos com um sorriso vazio, despertava uma raiva que Ricardo tentou esconder por anos. Como ele não tinha visto antes, a alegria falsa, a negligência disfarçada, tudo ali se desnudava brutalmente naquele minuto. Foi nesse instante que Dona Teresa apareceu na varanda, observando tudo com olhos atentos e preocupados. A sábia vizinha, que sempre cuidou de Isabela como se fosse sua própria neta, cruzou o portão com passos decididos. Chegou perto de Ricardo e, sem cerimônia, lançou aquelas palavras que queimaram na mente dele. Olha, rapaz, você pode ser o dono do mundo, mas o que essa menina precisa é de amor, e não dessa ausência disfarçada que só machuca. Se você abrir os olhos, ainda dá tempo de mudar o destino dela, e o seu também. Era como se o tempo congelasse. Ricardo sentiu uma semente de dúvida brotar E mais importante, que tipo de pai ele estava sendo? A tensão cresce, sufoca. Ele confronta a noiva, apontando a crueldade que até então ele fingia não perceber. Palavras afiadas voam, cortam como lâminas. Os segredos que Carolina guardava começam a sair das sombras, rompendo o silêncio como um trovão. A discussão se torna um campo de batalha. E no fim, Carolina sai, levando junto a ilusão da vida perfeita, deixando Ricardo sozinho com Isabela e uma realidade pulsante e incerta. Agora, marcado pela culpa e pela dor, ele encara sua filha pela primeira vez como ela realmente é. Não mais a cena distante, mas o desafio vivo que precisa enfrentar. Naquele instante, um novo caminho se abre, cheio de dúvidas, mas também de esperança. Dona Teresa se torna um porto seguro, uma verdadeira avó que, com carinho e paciência, começa a revelar para Isabela um mundo de cores. Sons e sentidos que Ricardo nem sabia que existia. Aos poucos, a menina começa a florescer, e com ela, uma nova vê. Ricardo sabe que o caminho será longo, difícil, e que o que está por vir pode acabar com tudo de novo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo encarava Isabela, o coração batendo descompassado. A satisfação tímida nos olhos dela começava a florescer, e ele sentia um calor crescer dentro de si. Mas a felicidade estava prestes a ser interrompida. Com um estalo repentino, a porta da sala se... Era Daniel,
irmão de Carolina, e seu olhar estava carregado de uma mistura de raiva e desespero. Ricardo, precisamos conversar já! Ele quase gritou. O tom cortou o ar e a magia do momento se quebrou. Isabela se encolheu, seus olhos se arregalando, como se previsse algo terrível. Do que você está falando, Daniel? Ricardo perguntou, um pouco confuso. O homem respirou fundo, como se estivesse lutando contra a maré. A Carol, ela não é quem você pensa que é. Ricardo deu um passo à frente, a tensão crescendo entre os dois. Eu sei que ela é difícil, mas ela ama os meninos. Daniel balançou a cabeça, seus olhos se incendiando. Não é sobre isso, cara. É muito pior. Ela nunca cuidou da Isabela. A verdade é que ela não a suporta. É pura repulsa. As palavras de Daniel soaram como um soco no estômago. Ricardo sentiu uma onda de choque percorrer seu corpo. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia. Não era possível que tudo o que ele acreditava pudesse estar desmoronando. Ela me contou. Não aguento mais segurar isso. Isabela não é apenas autista, Ricardo. Ela é uma lembrança constante do que ela perdeu. Daniel gesticulou freneticamente, revelando uma dor que Ricardo não queria entender. Ela ficou grávida antes, sabia? E o pai fugiu. O bebê, ele não sobreviveu. Isabela é um lembrete de tudo isso para ela. Ela despreza como se fosse uma maldição. O chão parecia vacilar sob os pés de Ricardo. Isabela, a menina que ele começou a entender, era vista como um símbolo do fracasso de Carolina. Como ela pôde? O horror das palavras de Daniel o paralisou. Ele olhou para sua filha, a doçura dela agora envolta em um manto de tristeza e culpa. E então, mais um tapa na cara da realidade. A Carol vai fazer algo louco. Não ficou claro se ela se dispensa da Isabela, mas eu sinto isso. Ela pode querer se afastar definitivamente. Tem algo no ar que é mais do que tudo isso, e eu não consigo deixar passar. Apenas algumas palavras. Mas na mente de Ricardo, elas se transformaram em gritos. Ele vislumbrou Carolina fazendo uma escolha, abandonando Isabela e levando os meninos para longe. A luz do dia parecia opaca agora, e a sala uma prisão de incertezas. Ricardo se sentia perdido, o nó na garganta se apertando a cada momento. Você está me dizendo que para ela, Isabela não é uma filha, mas um peso? Medida a medida, eu senti o mundo escorregar entre os dedos. Ricardo não conseguia processar tudo isso. E quando tudo parecia insuportável, o telefone tocou. A campainha estridente cortou o silêncio como uma faca. Ricardo atendeu. A voz do outro lado, uma avalanche de pânico. Ricardo, é a Carol! Ela sumiu com os garotos! A gente precisa agir rápido! Tem algo errado! Ele não teve tempo de reagir. O pânico tomava conta de cada célula do corpo. Ele e Daniel se entreolharam. O que estava acontecendo? A vida que parecia ter encontrado uma nova direção agora deslizou para um abismo. Isabela! Gritou ele, desolado. A menina olhava para ele com lágrimas começando a escorregar por suas bochechas, e tudo o que ele queria era protegê-la. Mas o jogo havia mudado. Era uma corrida contra o tempo e agora, o maior mistério estava sobre seus ombros. O que Carolina realmente estava planejando? E mais importante, até que ponto ela era capaz de ir? Ricardo estava paralisado, a voz do outro lado da linha ecoando um alerta devastador. Ele olhou para Isabela. A beleza inocente dela se contorcendo em dor, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. A Carol sumiu com os garotos, precisamos agir rápido. A urgência nas palavras de Daniela fez o coração de Ricardo disparar. Eu não entendo. O que ela está pensando? A confusão dominava seus pensamentos. Daniel, que apenas sacudiu a cabeça, o desespero escrito em seu rosto. Ela pode fazer algo irracional. Precisamos impedi-la de qualquer jeito. Era uma corrida contra o tempo, e um frio percorreu o corpo de Ricardo. As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas a única verdade clara era que precisava encontrar Carolina antes que fosse tarde demais. Sem tempo para pensar, ele decidiu. Vamos, Daniel, vamos encontrar eles. Mas quando os dois saíram da casa, uma sensação estranha envolveu o ar.
algo não estava certo. O momento de preocupação foi cortado bruscamente ao ver algo que parecia um reflexo. Uma figura familiar estava parada no canto da rua, enlouquecendo Ricardo instantaneamente. Era Carolina, mas não estava sozinha. Seus olhos se arregalaram involuntariamente. Ao lado dela estava uma mulher que ele não conhecia, mas havia algo perturbador naquela presença. A mulher segurava os garotos, Henrique e Daniel, com um sorriso que não tinha nada de gentil. Era como se estivesse em um pesadelo. "Carolina, o que você está fazendo?" Ricardo gritou, a voz cheia de uma mistura de raiva e medo. Carolina virou-se lentamente, seus olhos brilhando com uma luz estranha. "Ricardo, tudo está bem, eu só estou levando eles para um passeio." O sorriso dela parecia forçado, e havia algo no tom da voz que fez um frio se espalhar pela espinha dele. "Não está bem! Você não pode levar as crianças assim, sem avisar!" A tensão era palpável, as palavras saindo como um grito. Ele se aproximou, mas algo dentro dele hesitou. "Calma, Ricardo. Você não entende." A voz de Carolina agora soava quase como um sussurro ameaçador. "Eles precisam de mim, e você? Você precisa saber a verdade sobre Isabela." A mente de Ricardo começou a girar. "A verdade? Que verdade?" Foi quando a mulher atrás nela deu um passo à frente, e a neblina de confusão se desfez num golpe de luz. "Ricardo, você não sabe. Mas Carolina e eu, nós temos um passado juntos, que você não faz ideia." As palavras dela cortaram através da confusão como uma faca. "Ela não é a pessoa que você pensa que é. Não é só sobre a Isabela. É mais profundo." O chão sob seus pés parecia se desfazer. Ele olhou para Carolina, e em seus olhos havia uma combinação de raiva e dor que ele nunca tinha visto antes. "O que você está escondendo, Carolina?" Os segredos agora pareciam voltar, uma sombra que ecoava suas vozes. A mulher então revelou uma foto rasgada de um bebê, aninhada em suas mãos. Ela fez promessas e todas foram quebradas, Ricardo. O que aconteceu naquela noite revirou tudo. Você precisa saber a verdade para proteger a sua filha. Um grito de desespero brotou de dentro de Ricardo, enquanto sua mente tentava processar a mensagem implacável da mulher. Como ele não havia percebido? A casa, os risos das crianças, tudo era uma fachada. Toda a sua vida virou um grande engano em questão de segundos. Isabela observava de longe, o rosto uma mistura de confusão e medo. Ricardo sentia a urgência pulsar em suas veias. Daria tudo para entender. "O que você está dizendo? Que Carolina não deveria ser confiável? Você precisa agir rápido. Ela pode levar os meninos para longe e você não vai conseguir trazê-los de volta." O pânico começou a se sentir real e próximo. Nota após nota de desespero. Ricardo sentiu um desespero tomar conta dele. O que faria? De repente, tudo o que acreditava conhecer começou a desmoronar, levando consigo os alicerces de uma vida que não era apenas sua, mas o universo inteiro que agora oferecia sua existência de maneira ameaçadora. E então, a última linha entre eles foi cruzada. A decisão que ele tomasse agora determinaria não apenas a vida de Isabela, mas tudo o que tinha conhecido até então. O peso da escolha se precipitou, enquanto ele focava os olhos em Carolina e na mulher ao seu lado, sentindo que o abismo se aproximava rapidamente. "Você não pode deixar isso acontecer. O que você realmente sabe sobre o passado dela?" Uma pergunta feita no calor do momento, mas que poderia mudar tudo. Ricardo estava paralisado, a voz do outro lado da linha ecoando um alerta devastador. Ele olhou para Isabela, a beleza inocente dela se contorcendo em dor, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. "A Carol sumiu com os garotos. Precisamos agir rápido." A urgência nas palavras de Daniela fez o coração de Ricardo. O que ela está pensando? A confusão dominava seus pensamentos. Ele olhou para Daniel, que apenas sacudiu a cabeça, o desespero escrito em seu rosto. "Ela pode fazer algo irracional. Precisamos impedi-la de qualquer jeito." Era uma corrida contra o tempo,
e um frio percorreu o corpo de Ricardo. As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas a única verdade clara era que precisava encontrar Carolina antes que fosse tarde demais. Sem tempo para pensar, ele decidiu. Vamos. Daniel, vamos encontrar eles. Mas quando os dois saíram da casa, uma sensação estranha envolveu o ar. Algo não estava certo. O momento de preocupação foi cortado bruscamente ao ver algo que parecia um reflexo. Uma figura familiar estava parada no canto da rua, enlouquecendo Ricardo instantaneamente. Era Carolina, mas não estava sozinha. Seus olhos se arregalaram involuntariamente. Ao lado dela estava uma mulher que ele não conhecia, mas havia algo perturbador naquela presença. A mulher segurava os garotos, Henrique e Daniel, com um sorriso que não tinha nada de gentil. Era como se estivessem em um pesadelo. Carolina, o que você está fazendo? Ricardo gritou, a voz cheia de uma mistura de raiva e medo. Carolina virou-se lentamente, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Ricardo, tudo tá bem. Eu só estou levando eles para um passeio. O sorriso dela parecia forçado, e havia algo no tom da voz que fez um frio se espalhar pela espinha dele. Não tá bem. Você não pode levar as crianças assim sem avisar. A tensão era palpável, as palavras saindo como um grito. Ele se aproximou, mas algo dentro dele hesitou. Calma, Ricardo, você não entende. A voz de Carolina agora soava quase como um sussurro ameaçador. Eles precisam de mim. E você precisa saber a verdade sobre Isabela. A mente de Ricardo começou a girar. A verdade? Que verdade? Foi quando a mulher atrás dela deu um passo à frente, e a neblina de confusão se desfez num golpe de luz. Ricardo, você não sabe, mas Carolina e eu, nós temos um passado juntos, que você não faz ideia. As palavras dela cortaram através da confusão como uma faca. Ela não é a pessoa que você pensa que é. Não é só sobre a Isabela. É mais profundo. O chão sob seus pés parecia se desfazer. Ele olhou para Carolina e em seus olhos havia uma combinação de raiva e dor que ele nunca tinha visto antes. O que você está escondendo, Carolina? Os segredos agora pareciam voltar. Uma sombra que ecoava suas vozes. A mulher então revelou uma foto rasgada de um bebê, aninhada em suas mãos. Ela fez promessas, e todas foram quebradas, Ricardo. O que aconteceu naquela noite? Revirou tudo. Você precisa saber a verdade para proteger a sua filha. Com um movimento rápido, a mulher jogou a foto nas mãos de Ricardo. Seu coração parou. Na imagem, o bebê parecia saudável e feliz, mas a expressão de Carolina estava cheia de desespero. Ela não queria você. O bebê era dela com um amante. Ela fez escolhas que afetaram vidas. Você acha que Isabela é uma maldição? Não. É uma herança de escolhas horríveis e segredos. Não, isso não pode ser verdade, gritou Ricardo, sua voz tremendo, a raiva misturada com pavor absoluto. A verdade queimava em sua mente. Como ele não tinha visto? Ela não cuida da Isabela porque não consegue suportar o que ela representa. Você precisa se afastar dela, Ricardo. A mulher fez um gesto, e as palavras cortaram como vidro. Ricardo olhou para Carolina, a mulher em quem havia confiado. A realidade se desmanchava, e a verdade era um golpe brutal. Ele sentiu o estômago revirar, a dor dessas revelações o consumindo. O que mais estava escondido? E se tudo tivesse sido uma farsa? Então algo que nem imaginava aconteceu. De repente, um grito rasgou o ar. Os garotos estavam se debatendo na luta da mulher que os segurava, e a cena ficou tensa. Com um movimento rápido e inesperado, Daniel, o irmão de Carolina, empurrou a mulher, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio. Em um momento de pura ação, a mulher soltou os meninos e todos caíram no chão. O silêncio pairava, mas logo foi quebrado com um barulho ensurdecedor, um estrondo. Uma explosão ecoou à distância, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ricardo estava paralisado,
os olhos fixos em Carolina. O que você fez? O que está acontecendo? Mas Carolina apenas sorriu, e a expressão em seu rosto muda drasticamente. Você não deveria ter descoberto. Agora, você vai entender o que eu fiz para proteger o que é meu. E antes que Ricardo pudesse processar aquela reviravolta, ela se virou, e com a mulher começou a se afastar. Os garotos, os gritos e a confusão tomaram conta, enquanto a realidade se partia em pedaços diante dele. Uma nova verdade se instalou em seu coração. O que mais Carolina havia escondido? E o que ele faria a seguir? A tensão crescia, e agora ele tinha que decidir: salvar a filha ou desvendar os segredos de uma mulher que parecia ter sido uma estranha desde o início. Ricardo estava paralisado, a voz do outro lado da linha ecoando um alerta devastador. Ele olhou para Isabela, a beleza inocente dela se contorcendo em dor, enquanto o mundo ao redor parecia desmoronar. A Carol sumiu com os garotos. Precisamos agir rápido. A urgência nas palavras de Daniela fez o coração de Ricardo disparar. Eu não entendo. O que ela está pensando? A confusão dominava seus pensamentos. Ele olhou para Daniel, que apenas sacudiu a cabeça, o desespero escrito em seu rosto. Ela pode fazer algo irracional. Precisamos impedi-la de qualquer jeito. Era uma corrida contra o tempo. E um frio percorreu o corpo de Ricardo. As perguntas se multiplicavam em sua mente, mas a única verdade clara era que precisava encontrar Carolina antes que fosse tarde demais. Sem tempo para pensar, ele decidiu: vamos, Daniel, vamos encontrar eles. Mas quando os dois saíram da casa, uma sensação estranha envolveu o ar. Algo não estava certo. O momento de preocupação foi cortado bruscamente ao ver algo que parecia um reflexo. Uma figura familiar estava parada no canto da rua, enlouquecendo Ricardo instantaneamente. Era Carolina, mas não estava sozinha. Seus olhos se arregalaram involuntariamente. Ao lado dela estava uma mulher que ele não conhecia, mas havia algo perturbador naquela presença. A mulher segurava os garotos, Henrique e Daniel, com um sorriso que não tinha nada de gentil. Era como se estivesse em um pesadelo. Carolina, o que você está fazendo? Ricardo gritou, a voz cheia de uma mistura de raiva e medo. Carolina virou-se lentamente, seus olhos brilhando com uma luz estranha. Ricardo, tudo está bem. Eu só estou levando eles para um passeio. O sorriso dela parecia forçado, e havia algo no tom da voz que fez um frio se espalhar pela espinha dele. Não está bem. Você não pode levar as crianças assim, sem avisar. A tensão era palpável, as palavras saindo como um grito. Ele se aproximou, mas algo dentro dele hesitou. Calma, Ricardo. Você não entende. A voz de Carolina agora soava quase como um sussurro ameaçador. Eles precisam de mim. E você? Você precisa saber a verdade sobre Isabela. A mente de Ricardo começou a girar. A verdade? Que verdade? Foi quando a mulher atrás dela deu um passo à frente, e a neblina de confusão se desfez num golpe de luz. Ricardo, você não sabe, mas Carolina e eu, nós temos um passado juntos, que você não faz ideia. As palavras dela cortaram através da confusão como uma faca. Ela não é a pessoa que você pensa que é. Não é só sobre a Isabela. É mais profundo. O chão sob seus pés parecia se desvanecer. Ele olhou para Carolina, e em seus olhos havia uma combinação de raiva e dor que ele nunca tinha visto antes. O que você está escondendo, Carolina? Os segredos agora pareciam voltar, uma sombra que ecoava suas vozes. A mulher então revelou uma foto rasgada de um bebê. Ela fez promessas, e todas foram quebradas, Ricardo. O que aconteceu naquela noite revirou tudo. Você precisa saber a verdade para proteger a sua filha. Um grito de desespero brotou de dentro de Ricardo, enquanto sua mente tentava processar a avalanche de informações. Do que você está falando? O que aconteceu naquela noite? E a resposta chegou como um raio. Ela não queria te contar. Mas Isabela não é a única criança dela. Existe outro, um irmão que você nunca soube que existia. Um bebê que ela abandonou após o nascimento. E agora ele está aqui,
No mesmo instante, a mulher fez um gesto brusco e de um canto escuro um menino apareceu. No olhar uma mistura de medo e confusão. Ricardo ficou paralisado. Ali estava um garoto, talvez com a mesma idade de Isabela, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. O peso da revelação caiu como um tronco sobre seus ombros. Quem é ele? Ricardo mal conseguiu perguntar, o coração disparado, amedrontado com o que poderia ouvir. É Nathan, o filho que Carolina deixou para trás. E ele também é autista. As palavras da mulher doeram na alma. Isabela e Nathan possuíam uma conexão que Ricardo jamais imaginaria. Ela te enganou, Ricardo. Fez você acreditar que Isabela era a única, que você era seu único amor. Mas as promessas quebradas a perseguem. Carolina avançou um passo, mas Ricardo a bloqueou. Ele estava em choque. As peças do quebra-cabeça, que até então não se encaixavam, começaram a formar uma imagem horrível. Você me usou. Você mentiu para mim. A raiva explodiu em seu peito. E nesse segundo ele percebeu. Carolina não era apenas cruel. Ela era uma mãe que colocava seu próprio desejo acima da própria carne e do sangue. Ricardo, não é. Carolina começou a esclarecer, mas suas palavras foram abafadas pela gritaria dos meninos. Eu não posso acreditar. O que mais está oculto, Carolina? O que mais você deixou de contar? A intensidade do discurso de Ricardo fez com que as vozes ao redor silenciassem. Nesse momento, um barulho ensurdecedor ecoou na distância, interrompendo a discussão. Era apenas o início de uma nova tempestade, e Ricardo sentiu que a vida estava prestes a dar outro giro. O que ele ainda não sabia. O que mais seria revelado entre segredos, mentiras e a verdadeira natureza de pessoas que confundiam o amor com possessividade. Precisamos ir, agora! Gritou a mulher estranha, puxando Nathan. A cena se tornava insustentável. O desespero tomou conta de Ricardo, enquanto percebia que a batalha apenas começara. E ao olhar para Isabela, soube que tudo estava prestes a mudar. Para todos. Ricardo estava paralisado, a expressão de choque marcada no rosto. Ele mal conseguia processar a imagem do menino diante dele, tão parecido com Isabela, mas ao mesmo tempo tão diferente, marcado pela tristeza e pela confusão. A revelação da mulher reverberava em sua mente. Nathan, o filho que Carolina abandonou. Enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo, um estalo ecoou ao longe. O som, vindo da direção da casa, parecia um tiro, e uma explosão de luz iluminou o céu como se o próprio dia tivesse sido rasgado. A fumaça começou a subir e o pânico tomou conta da rua. Ricardo virou-se para olhar, mas seu coração estava em um turbilhão. O que estava acontecendo? Carolina, que antes parecia tão composta, agora estava com os olhos arregalados e a expressão aterrorizada. O que foi isso? A voz dela tremia. A mulher estranha puxou Nathan em um movimento brusco, arrastando-o para trás de... Precisamos sair daqui, agora! Gritou a mulher em pânico. Os gritos das crianças e o alvoroço na rua aumentaram, enquanto as pessoas começaram a correr em direções opostas, fugindo do que quer que fosse que estivesse acontecendo. Ricardo sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele olhou para Isabela, que se encolhia, os olhos cheios de medo. Isabela, fique perto de mim. Ele a puxou para perto, mantendo-a segura em seus braços. Mas mesmo assim, ele não podia desviar o olhar de Carolina e da mulher. Você precisa acreditar em mim, Carolina disse, a voz entrecortada, um misto de raiva e desespero no olhar. Eu não fiz isso. Eu não sou a pessoa que você pensa que sou. Então quem você é? A voz dele era um rugido, mais uma interrogação do que uma acusação. Você mentiu para mim sobre tudo. Por que não me contou a verdade? Por que abandonou Nathan? Por quê? Porque eu não tive escolha. Ela gritou, a voz ecoando entre os gritos da confusão. O pânico fez com que a situação se tornasse eletricamente carregada. Eu fiz isso para proteger Isabela. Era tudo o que eu podia fazer. Mas antes que ele pudesse processar aquelas palavras, o horror de um segundo choque atingiu o grupo. A mulher estava prestes a explicar, mas de repente, algo caiu do céu, um grande pedaço de metal, como um pedaço de um avião.
espatifou-se do lado da rua, criando uma onda de choque que fez com que Ricardo quase perdesse o equilíbrio. O barulho foi ensurdecedor. O calor da explosão atingiu seu rosto. Ao longe, gritos de dor e pânico ecoaram. Algo estava muito errado, e Ricardo percebeu que não era apenas uma questão de segredos e intrigas. Havia uma ameaça real à espreita. Ele virou-se para Carolina e a mulher, que agora estavam embaixo da sombra do destroço. O que está acontecendo, Carolina? O que você me escondeu? De onde veio isso? Ela hesitou, mas então as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Eu não sei. Eu só queria proteger a Isabela e o Nathan. A verdade está por trás de tudo isso, e eu nunca imaginei que isso aconteceria. A mulher segurou firme Nathan, olhando para a explosão com determinação. Se queremos escapar, precisamos trabalhar juntos. Mas não tenho certeza se podemos confiar uns nos outros agora. A verdade é que Carolina não estava sozinha nessa. Há mais pessoas envolvidas. Mais do que você pode imaginar. Ricardo sentiu o medo misturado à raiva, confundindo sua mente. Ele olhou para os rostos inocentes dos meninos e então para Isabela. O mundo estava desmoronando à sua volta, e a segurança que ele havia tentado construir estava se transformando em fumaça. Precisamos ficar juntos, decidiu, com uma nova urgência. Mas a situação estava virando um caos, e Ricardo tinha certeza de que estava apenas começando a arranhar a superfície de uma verdade aterradora. O que está acontecendo realmente? O que mais você escondeu, Carolina? As nuvens de fumaça tratavam de encobrir tudo, e enquanto as luzes piscavam e os gritos aumentavam, o futuro parecia mais incerto do que nunca. Uma nova ponte surda e escura se formava entre eles. E ele sabia que as respostas que buscava estavam obscuramente enterradas em um labirinto de mentiras e devastação. O que mais estava por vir? O mistério pairava pesado no ar. Ricardo estava paralisado, a expressão de choque marcada no rosto. Ele mal conseguia processar a imagem do menino diante dele, tão parecido com Isabela, mas ao mesmo tempo tão diferente, marcado pela tristeza e pela confusão. A revelação da mulher reverberava em sua mente. Nathan, o filho que Carolina abandonou. Ainda em estado de choque, uma explosão próxima ecoou como um trovão, fazendo as pessoas ao redor gritarem e correrem. O caos tomou conta, e o ar se encheu de fumaça. A adrenalina tomou conta de Ricardo. Ele olhou para Isabela, que se encolhia em seus braços. Fique perto de mim, Isabela. Ele a apertou contra seu corpo, enquanto seu coração disparava. Precisamos sair daqui, gritou a mulher estranha, puxando Nathan com firmeza. Os meninos começaram a chorar, e o barulho se misturou à confusão. A situação está piorando e precisamos ir agora. Mas Ricardo estava paralisado. Ele olhou de Carolina para a mulher, esperando uma resposta. Você tem que me entender. Carolina começou, mas sua voz foi subitamente interrompida por outro estrondo. Um carro explodiu ao fundo, elevando chamas que dançavam no ar. Ricardo sentiu o calor e a realidade apertou seu peito como um nó. Ele não podia ficar ali. Que droga está acontecendo, Carolina? Gritou ele, desesperado. O que mais você escondeu? Nesse instante, algo que ele nunca imaginou aconteceu. A mulher ao lado de Nathan começou a mudar de forma, como se uma máscara estivesse caindo. O que estava acontecendo com ela? De repente, seu rosto se transformou no de Carolina, mas mais jovem, uma cópia perfeita. Ele piscou atordoado. O que é isso? Eu sou a verdadeira Carolina, disse a mulher com um sorriso frio. Ela é uma cópia, um projeto de sua mente. Ela só existe para te controlar. Ricardo sentiu o mundo desabar sob seus pés. A mulher que ele amava e confiava, a mãe de Isabela, era uma ilusão. Uma fração de sua mente havia criado essa cópia para escapar de algo que ele ainda não entendia. O choque enganchou em sua garganta, e ele mal conseguia respirar. É mentira, não pode ser verdade, gritou. Mas sua voz tremia. A verdade era insuportável. A mulher se aproximou. Não temos tempo para explicações. Tudo o que você conhecia estava errado.
A verdadeira Carolina, ela está presa em uma dimensão que sua mente criou. As palavras a atingiram como uma onda. Presa? Como assim? Ele olhou para a cópia e então para Nathan, que observava tudo com os olhos arregalados. Ela não pode voltar até que você a encontre. É por isso que tudo isso está acontecendo. A cópia de Carolina disse, enquanto o calor da explosão ainda queimava ao fundo. Ela precisava te proteger a qualquer custo, e sua mente não sabia como. Agora, a única maneira de salvar Isabela e Nathan é enfrentando o que realmente aconteceu. E, em um momento de rápida clareza, Ricardo percebeu que o verdadeiro desafio começava agora. Ele tinha que enfrentar não só a revelação de que a mulher que amava era uma projeção de suas memórias, mas também aquilo que sua própria mente havia suprimido. Tudo o que sempre acreditou estava em risco, e a vida de seus filhos dependia disso. Como eu faço isso? Onde ela está? O desespero tomou conta de sua voz, enquanto um novo sentido de urgência preenchia o ar ao seu redor. Ele precisava entender, precisava salvar Carolina, mas como? As chamas dançavam ao fundo e os gritos continuavam ecoando. Você tem que deixar o passado para trás. Prometer amor e acolhimento são mais do que palavras. Essa conexão é a chave. Mas o caos estava ao seu redor, e Ricardo sabia que precisava agir. O tempo estava se esgotando, e ele começou a entender que a luta estava apenas começando. Avante, o que vem a seguir pode ser ainda mais devastador. Uma pergunta surgiu. Estaria disposto a mergulhar de cabeça nessa nova realidade inexplorada e arriscada? E enquanto a fumaça subia, Ricardo percebeu que sua jornada estava longe de acabar. Com o último olhar para Isabela e Nathan, ele decidiu que lutaria por eles. O que ele descobriria a seguir? A verdade poderia conectá-los para sempre ou separar ainda mais suas vidas. Ricardo estava paralisado, a expressão de choque marcada no rosto. Ele mal conseguia processar a imagem do menino diante dele, tão parecido com Isabela, mas ao mesmo tempo tão diferente, marcado pela tristeza e pela confusão. A revelação da mulher reverberava em sua mente. Nathan, o filho que Carolina abandonou. Enquanto tentava entender tudo, mais um estrondo explodiu ao fundo. Como? Ricardo virou-se para Isabela, que estava apertada em seus braços, seus olhinhos arregalados. Ele sentiu um nó na garganta. Fique perto de mim, Isabela. Ele a apertou mais, como se quisesse proteger seu pequeno mundo daquele caos. Precisamos sair daqui, gritou a mulher estranha, arrastando Nathan para mais perto. O olhar de Ricardo se fixou em Carolina. O desespero nos olhos dela era palpável. O que mais você escondeu, Carolina? Ela hesitou, seu rosto pálido. Eu só queria te proteger, se soubesse que isso ia acontecer. Mas o que está acontecendo? O choque dele se transformava em raiva. Ele não conseguia acreditar que a mulher que amo tinha colocado tanta mentira entre eles. E aquele estrondo estava ficando mais perto. Eu não sou apenas a mãe de Isabela. Eu sou a mãe de Nathan também. E ele é autista. Eu não consegui lidar com tudo isso. A voz dela tremia. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. E com o horror crescendo, a mulher ao lado de Nathan deu um passo à frente. A verdadeira Carolina não está em cena. Você não percebeu? Ela está presa em um ciclo que você mesmo criou na sua mente. Isso é apenas uma projeção. As palavras dela explodiram como se fossem fogos de artifício no meio daquela confusão. Ela nunca teve controle. E você precisa encontrar a Carolina verdadeira, mas para isso, precisa quebrar essa ligação que a mantém aqui. Romanos mentais, viagens pela mente. O que você está dizendo? Ricardo estava quase gritando, mas novos sons começaram a ecoar ao redor. Sirenes, gritos, uma confusão alarmante. E antes que pudesse processar tudo, algo mais aconteceu. Uma nova explosão explodiu logo à frente dele, fazendo a terra tremer e lançando fumaça densa para o ar. Algo pesado caiu ao solo, fazendo os corações acelerarem. Quando a poeira assentou, Ricardo viu o que parecia ser um pedaço de metal,
parte de uma estrutura maior, um carro ou talvez uma aeronave. A tensão era palpável. Precisamos ir agora, gritou a mulher, começando a puxar Nathan. Ricardo agarrou Isabela com força, mas sua cabeça estava girando. Uma parte dele queria ficar e descobrir a verdade, enquanto a outra parte só queria fugir daquele cenário apocalíptico. E então, outro rosto surgiu na fumaça. Um homem. Ricardo não podia acreditar no que via. Ricardo, é hora de você saber a verdade, de verdade. A voz era familiar, mas ele não conseguia identificar de imediato. O homem caminhou mais de perto, e a luz revelou uma expressão que levou um choque por todo o corpo de Ricardo. Era Luiz, seu irmão, que havia desaparecido há anos. Luiz, como você está aqui? Ricardo mal conseguia formar as palavras. A imagem do irmão estava empoeirada e desgastada, como se tivesse passado por 1000 tormentas. O que acontecerá com você? Não temos tempo. Luiz disparou, puxando Ricardo e Isabela para perto. Você precisa entender. O que Carol fez, isso não foi apenas por você. É muito maior. Estamos todos interligados. E a verdadeira ameaça está mais próxima do que você imagina. Ricardo sentiu a adrenalina correr. O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? Luiz, o que você está falando? O que está acontecendo aqui? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um novo estrondo dominou o ar, e o chão sob seus pés tremeu de novo. A visão de Luiz começou a embaçar enquanto a fumaça espessa envolvia o ambiente, e a verdade arrastava-se para fora de uma sombra ameaçadora que se aproximava. O que estava acontecendo de verdade? Ricardo sentiu um frio na espinha enquanto a conexão entre os mistérios de sua vida, as mentiras de Carolina e agora a presença de Luiz confundia sua mente. Ele precisava saber a verdade, e urgentemente. Mas o tempo estava se esgotando. Ricardo estava paralisado, a expressão de choque marcada no rosto. Ele mal conseguia processar a imagem do menino diante dele, tão parecido com Isabela, mas ao mesmo tempo tão diferente, marcado pela tristeza e pela confusão. A revelação da mulher reverberava em sua mente. Nathan, o filho que Carolina abandonou, enquanto tentava entender tudo. Mais um estrondo explodiu ao fundo. Ricardo virou-se para Isabela, que estava apertada em seus braços, seus olhinhos arregalados. Ele sentiu um nó na garganta. Fique perto de mim, Isabela. Ele a apertou mais, como se quisesse proteger seu pequeno mundo daquele caos. As palavras da mulher, a cópia de Carolina, ainda ecoavam em sua mente. Ela está presa em um ciclo que você mesmo criou na sua mente. O que ela queria dizer? E por que Luiz aparecer agora em meio a todo esse horror? Luiz, como você está aqui? Ricardo gritou, mas a verdade pairava no ar como uma sombra ameaça. O olhar do irmão estava carregado de urgência. Ricardo, não temos muito tempo. Luiz disse, puxando-o para mais perto, mas o ar estava denso e o cheiro de fumaça começava a picar o nariz de todos. Isso é maior do que você imagina. As coisas que Carolina fez para te proteger, elas vão te destruir. Ricardo sentiu um frio na espinha. Vários sentimentos bombardeavam seu coração. Raiva, confusão, desespero. Antes que pudesse perguntar mais, o chão sob seus pés tremeu novamente. Uma nova explosão, dessa vez mais próxima, enviou ondas de choque que os empurraram para o chão. Levante-se, precisamos sair daqui, gritou a mulher. O caos se intensificava e a multidão se tornava uma massa em pânico. Ele segurou Isabela com mais força, cada instinto dele gritando para proteger sua filha. Mas foi nesse momento que algo ainda mais devastador aconteceu. Ricardo viu uma figura familiar sair da fumaça. Uma mulher de cabelos escuros, com uma expressão decidida, dirigindo-se para ele. Era Júlia, sua amiga de infância, que havia desaparecido durante anos sem explicação. O coração de Ricardo disparou. Júlia! Ricardo, a verdade é mais complicada do que você sabe. Carolina não está fazendo isso sozinha. Tem algo ou alguém por trás de tudo isso. O olhar dela era intenso, quase suplicante, enquanto se aproximava. Mas antes que pudesse responder,
Carolina, ou a cópia dela, ficou pálida. Júlia, você não deveria estar aqui. A tensão palpável cortava o ar. Como você pode falar isso? Eu vim por você. Eu não pude deixar isso acontecer. Júlia gritou com um olhar penetrante. As experiências, Carolina. Tudo saiu do controle. Nós não podíamos permitir. Você tem que entender isso. Ricardo estava aturdido. Experiências? Que experiências? O que vocês estão escondendo? Sua voz foi elevada, mas a confusão apenas aumentou. Ela não fez isso sozinha. Elas estavam experimentando com os meninos, com Isabela e Nathan. É tudo parte de um plano. Júlia disse, e suas palavras foram como um soco no estômago de Ricardo. Ele mal conseguia respirar. O plano de quem? Ele estava prestes a entrar em colapso. O que mais poderia estar escondido? O que significava essa mistura de passado e presente que se espremia em sua mente? A resposta não veio de Júlia, mas de um estrondo mais forte e mais próximo, fazendo o chão tremer sob eles novamente. Pessoas gritaram, a confusão se espalhou ainda mais e a fumaça era agora densa o suficiente para obscurecer a visão. Precisamos ir, agora! Gritou a cópia de Carolina, puxando Nathan e se afastando. E quando tudo parecia desmoronar, Ricardo ouviu alguém gritar, Júlia! Olhe! O que quer que ela viu fez seu rosto perder a cor. Ricardo virou-se rapidamente para acompanhar seu olhar e o que viu fez seu coração parar. Um grande veículo da polícia com sirenes ligadas acelerava em direção a eles, mas não estava sozinho. Outros veículos seguiam atrás, acompanhados por homens em trajes táticos e armas apontadas. Eles pareciam decididos, como se estivessem caçando alguém. É isso, eles estão aqui por você, Carolina. Você não pode escapar. Júlia gritou. Seu medo era contagiante. Em meio ao caos, Ricardo começou a entender. O que estava verdadeiramente em jogo era muito mais do que ele poderia imaginar. E então, no meio da correria, uma cena se desenrolou diante de seus olhos que mudaria tudo. Carolina, ou a cópia dela, foi cercada. Ela virou-se, seus olhos arregalados de terror, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Ricardo, eu não sou quem você pensa que sou. O peso da verdade estava lá, na ponta da língua, esperando para ser revelado. E naquele instante, com o mundo em colapso, Ricardo soube que a resposta que buscava estava perto, mas também que a linha entre amor e traição era mais tênue do que ele jamais imaginara. Enquanto os gritos ecoavam e as sirenes se aproximavam, ele se viu em um labirinto sem saída, onde amizade e lealdade se entrelaçavam em uma teia de mentiras. O ar estava pesado. O barulho das sirenes ecoava, quase como um grito de socorro, enquanto Ricardo sentia seu coração acelerar. Ele olhou para Isabela, que tremia em seus braços, e depois para Nathan, o menino angustiado que parecia perdido em um mundo que não entendia. As palavras de Júlia ecoavam em sua mente, e a confusão aumentava. Ele precisava agir, e rapidamente. Carolina! O que está acontecendo? Ele gritou, mas a verdade estava se escondendo atrás da expressão de pavor dela. Eu só queria proteger todos nós. Carolina respondeu, seus olhos brilhando com lágrimas. Era para você nunca saber. Mas a verdade não poderia ficar guardada para sempre. O peso do desconhecido era insuportável. O chão tremeu mais uma vez, e um novo pedaço de metal caiu do céu. Mais uma lembrança da destruição à espreita. E agora, Ricardo sabia que não tinha escolha. Precisava resgatar a mulher que amava, mesmo que isso significasse enfrentar o próprio medo. Ele se virou para Luiz e Júlia, determinado. Certifiquem-se de que as crianças fiquem seguras. Ele ordenou, a voz firme e decidida. O caos ao redor ligado a um som de desespero ao seu coração, mas ele se recusava a ceder. A urgência pulsava em suas veias. Vou atrás dela. Ricardo, não! É perigoso! Luiz começou a protestar, mas foi interrompido por outro estrondo. O ambiente estava em ebulição. Ricardo seguiu na direção de Carolina, seu passo firme e decidido. Carolina, você não pode deixar isso acabar assim.
Ela se virou, os olhos cheios de desesperança. Ricardo, eu não controlo isso. Eles estão aqui para me levar. Eu tenho que ir. Não, você não vai. Ele gritou, a determinação queimando em seu peito. Você é a mãe deles. Nós vamos enfrentar isso juntos. Esse ciclo não vai acabar assim. Ela hesitou, e Ricardo viu a luta dentro dela. O olhar de Carolina se suavizou, e os gritos à distância pareciam menos amedrontadores. Mas eu não sei como. Eu sei. Você só precisa acreditar. Nós somos mais fortes juntos. Ele estendeu a mão. Os olhares em volta deles eram de dúvida. As pessoas hesitavam, mas naquele momento a esperança brilhava. Com um último suspiro, Carolina alcançou a mão dele, e a conexão entre eles acendeu uma chama de coragem. Algo na atmosfera mudou, como se o mundo começasse a ficar em foco novamente. O ruído das sirenes ficou distante, quase como um eco do passado. As pessoas ao redor começaram a se afastar, todos percebendo que a luta deles transcendeu o que quer que estivesse acontecendo. Então, de repente, aquele cenário caótico que parecia não ter fim estava mudando. Com Carolina ao seu lado, Ricardo sentiu que poderiam enfrentar o desconhecido. Vamos, precisamos sair da cidade, Júlia gritou, puxando Nathan para acompanhar. Ricardo sabia que era mais do que uma fuga, era o começo de um novo entendimento. Uma chance de curar as feridas do passado e enfrentar os novos desafios que chegariam. Enquanto caminhavam juntos, Ricardo olhou para Isabela e depois para Carolina. Havia uma nó. Eles não eram apenas os protagonistas de suas vidas. Estavam prontos para moldar um futuro diferente. Os quatro se afastaram da poluição e da confusão, em direção a um novo começo. Um futuro em que a verdade seria a base sobre a qual eles caminhariam. E no fundo, Ricardo sabia que a batalha real ainda estava por vir. E ele estava pronto para lutar. Porque a vida era feita de escolhas, e ele estava decidido a fazer as escolhas certas para aqueles que amava. Agora, querido leitor, chegou a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossas tramas continuem a te surpreender. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos construímos essa.